Oi, vamos falar sobre o mandado de segurança hoje? Tanto individual quanto coletivo, a gente vai tratar hoje. Primeiro, eu queria agradecer a audiência, boa tarde, bom dia, boa noite, e também pedir para você me seguir no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo ou junto com o meu e-mail, se você tiver alguma dúvida, pode me mandar por lá que eu mando os materiais, mando tudo, tá? Vamos começar falando um pouquinho sobre as características principais assim do mandado de segurança. O mandado de segurança ele é uma criação brasileira, BR, e surgiu com a Constituição Federal de 1937, 34, depois foi revogada em 37, e a nossa atual, né, 1988, ele trouxe o mandado de segurança como uma garantia fundamental, previsto pelo artigo 5º. Aqui, junto com o mandado de segurança, a gente tem o surgimento do mandado de segurança coletivo, que surgiu com a nossa Constituição de 88. O artigo 5º, esse 69, ele diz que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. O que isso significa, a gente vai separar em várias partes para a gente compreender melhor. Mas acho que a primeira característica aqui é que ele já nasceu pronto para produzir seus efeitos, né? Assim como a maioria das garantias fundamentais, né? Algumas, né? A gente fala que ele é uma norma de eficácia plena. Ele nasceu auto-aplicável, nasceu para produzir seus efeitos, já nasceu pronto. E veio a legislação extravagante, né? De 2009, a Lei 12.016, que trouxe as regulamentações do rito do mandado de segurança. O mandado de segurança, ele é um dos remédios constitucionais, um daqueles 5 lá que a gente tem. O habeas data, o habeas corpus, a ação popular, mandado de injunção e o mandado de segurança. Ele é um dos 5. E por isso que ele pleiteia, né, a defesa de das garantias fundamentais. E aqui é a defesa de um direito líquido e certo. Aqui a gente tem também que o mandado de segurança, ele exige a capacidade postulatória técnica formal, ou seja, exige a presença de um advogado, diferente do habeas corpus, por exemplo, que não exige essa tecnicidade, né? O mandado de segurança exige sim, não é uma ação gratuita, ela tem custos a ser pagas, e não há incidência de honorários sucumbenciais de qualquer tipo, nem os recursais. Isso vem previsto pela lei, né? A lei que prevê que não há possibilidade dessa condenação a honorários sucumbenciais. O mandado de segurança também, ele é uma ação que a sentença ela terá que passar pelo duplo grau de jurisdição necessariamente, é o que a gente chama de reexame necessário. Isso é previsto também pela lei no artigo 14. Ele tem, né, como a gente pode ver pelo artigo, que diz que o mandado de segurança não caberá quando couber a habeas corpus ou a data, isso faz a gente entender que é uma ação residual. Quando couber aquelas outras lá, a gente não consegue entrar com mandado de segurança. E a gente começa a falar agora sobre o objeto do mandado de segurança. Qual é o objeto da ação? É o direito líquido e certo. Mas o que é um direito líquido e certo? Há divergência na doutrina, jurisprudência sobre o que é um direito líquido e certo? Não. Atualmente já é bem pacífico do que se trata um direito líquido certo, tanto pela jurisprudência quanto pela doutrina, nos dizendo que é o quê? É aquele direito que ele é comprovado de plano. Você não precisa produzir outras provas para comprová-lo, o fato, né? Você não precisa de testemunha para comprovar, é um fato incontroverso, comprovado por documentos. Há uma questão que é discutida na doutrina em relação a isso, sobre a prova documental e a prova documentada. Se seria aceita também no mandado de segurança a prova documentada, que é aquela que assim, a gente tem que fazer uma análise desse sentido. Ó. A prova documental é aquela que tem o fato e o documento. O documento comprova o fato e pronto. Agora, a prova documentada, ela tem 3 etapas. Tem o fato, tem a subjetividade da documentação e a documentação em si. Por exemplo, um laudo pericial, um atestado médico. Um atestado médico falando que a fulana de tal tem tal doença. Esse atestado ele não é uma prova inequívoca. Ele comprova um fato, só que há a subjetividade do autor daquele documento. Ele pode ser rebatido depois por uma perícia. E se precisar fazer perícia, não cabe mandado de segurança. Se precisar qualquer outra prova, além daquele documento produzido e juntado na petição inicial, não cabe. Infelizmente. Mas você pode resguardar o seu direito em outra ação. Não impede, né? Outra ação que terá essa dilação probatória, terá o momento que serão produzidas provas testemunhais, provas que serão necessárias para a comprovação daqueles fatos. Porque aqui no mandado de segurança a gente não discute fatos, a gente discute o direito. Tanto que, se os fatos houverem qualquer
dúvida sobre a sua existência, controvérsia sobre aquele fato ou controvérsia sobre a delimitação daquele fato, a gente não pode entrar com mandado de segurança porque há dúvida. Diferente do direito, né? A gente tá lá no mandado de segurança para discutir o direito, a aplicação, a abrangência do direito em si. E o Pontes de Miranda faz a descrição do mandado de segurança como o objeto do mandado de segurança, né? Aquele direito líquido e certo, sendo aquele que não desperta nenhuma dúvida, o documento já comprova e não tem dúvida alguma. É isento de obscuridades, é isso que ele fala. A súmula 625 fala também sobre isso, a súmula do STF. Fala que no mandado de segurança, as controvérsias sobre matéria de direito não impede a concessão do mandado de segurança, porque a gente terá a discussão do direito, né? O direito pode ser controvertido, os fatos que não. Os fatos têm que estarem comprovados de fato de pleno, com a documentação juntada na inicial, sem qualquer dilação probatória. E no artigo 21, a gente tem aqui que os direitos protegidos pelo mandado de segurança podem ser coletivos e individuais homogêneos. Depois, mais pra frente, a gente vai falar mais um pouquinho sobre o mandado de segurança coletivo, até porque ele tem os legitimados diferenciados, trazidos pela Constituição e pela lei. Mas o que significa, em geral? Que os direitos coletivos, quando ele trata aqui, é aqueles que transpassam o indivíduo, mas que os indivíduos são ligados por uma relação jurídica comum. E os individuais homogêneos são aqueles que também decorrem de uma origem comum, que a natureza dele, ele é específica daquele grupo, daqueles membros, né, da associação, por exemplo, dos associados. E quando não é cabível o mandado de segurança? O mandado de segurança ele não é cabível contra a decisão transitar em julgado, porque aqui já transitou em julgado, acabou, você pode depois, se for o caso previsto pela lei, entrar com uma ação rescisória, mas o mandado de segurança não cabe para decisão que transitou em julgado. E também aquelas decisões que pairarem ainda o prazos para recurso administrativo que tiver efeito suspensivo. Nesse sentido, a gente pode pontuar a súmula 429 do STF, que dispõe que a existência do recurso administrativo não impede o uso do mandado de segurança quando for omissão da autoridade. Porque, por exemplo, como que a gente vai começar a contar esse prazo? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre os prazos, mas como a gente vai começar a contar da omissão? Então, nesse sentido, que a gente tem a súmula 429, que ela fala que quando se tratar de omissão da autoridade, a gente não pode entrar com o mandado de segurança, mesmo que o recurso administrativo que poderia ser ajuizado, ele tem efeito suspensivo, mas independe, porque trata-se de uma omissão. E quando também não cabe, quando é uma lei em tese, quando ela ainda não está produzindo efeitos concretos, quando há a possibilidade dessa lei me afetar ou causar um abuso de autoridade. Não, você pode entrar a partir do momento que aquele fato, aquela lei te atingiu. Porque antes disso você pode entrar com outras ações, mas essa especificamente de mandado de segurança, não. Porque pode acontecer alguma coisa que não te atinja, entendeu? E aí por exemplo, uma lei que mudou a atuação do fisco, né? A gente fala bastante de mandado de segurança quando a gente fala de tributário, né? Mudou a lei do fisco lá e aí vai atingir o seu IPTU. Até o momento que não atingir o seu IPTU, você não pode entrar com mandado de segurança porque os fatos não estão comprovados, não é direito líquido, certo? Ainda não, mas vai ser. A partir do momento que for começa a contar o prazo, você pode entrar. Além disso, o mandado de segurança ele não cabe contra atos de gestão do administradores de empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionárias de serviço público. Por exemplo, se o Banco do Brasil te negou um empréstimo, pode entrar com uma mandado de segurança? Não. Sabe por quê? Porque é uma gestão comercial. Ele está tratando sobre simplesmente gestão comercial daquela empresa pública, daquela sociedade de economia mista. Não é possível entrar com mandado de segurança para isso, entendeu? E também, isso está previsto na própria lei do mandado de segurança, tá? No artigo 1º, parágrafo 2º. E também na lei do mandado, a gente vê que no artigo 19, ele fala que a sentença que denegar o mandado de segurança e não decidir o mérito, não impede a pessoa de entrar com uma outra ação. Não teve coisa julgada. A gente vai falar mais sobre coisa julgada no mandado de segurança, mas não teve coisa julgada. Então, material, né? Então, a gente pode entrar com outra ação, sim. E quem é o legitimado ativo para propor, né, ação? Quem são o legitimado ativo? O impetrante é aquele titular do direito, aquela pessoa que teve o ato, o seu direito lesionado por um ato abusivo, né? E essa pessoa ela pode ser tanto jurídica quanto física, né, para defesa de direito individual. E há uma discussão na doutrina em relação aos entes que não há personalidade jurídica, entes despersonalizados. Esses entes, por exemplo, como órgãos, né? Eles
não tem a pessoa jurídica. Porém, eles têm o que a gente chama na doutrina de personalidade judiciária, porque eles podem postular em juízo mesmo não tendo personalidade jurídica. E na doutrina isso é um pouco discutível em relação ao mandado de segurança coletivo, a doutrina, que eu vou falar mais pra frente, que o rol é taxativo dos legitimados. Aqui é diferente, né? No mandado de segurança individual, por exemplo, o Ministério Público, que é um órgão público, não tem personalidade jurídica, ele pode entrar com mandado de segurança. Eu vou te citar 2 exemplos. O primeiro exemplo é o artigo 201 do ECA, que ele fala que compete ao Ministério Público impetar o mandado de segurança quando for os direitos afetos da criança e adolescente. E no artigo 83 do CDC, que fala que para a defesa dos direitos dos consumidores, será possível utilizar-se de qualquer via, de qualquer ação. Isso, de qualquer ação, então a gente pode, aceita, né, o Ministério Público aí entrando para a defesa dos consumidores, né, representando os direitos dos consumidores para tutela individual. E quando o direito violado couber a várias pessoas, for de várias pessoas, pode qualquer uma delas requerer um mandado de segurança. Isso está previsto na lei também, no artigo 1º, tá? Parágrafo 3º. Quando a gente fala do mandado de segurança coletivo, a gente tem uns legitimados diferentes, que são somente aqueles, rol taxativo, previsto por lei e aquilo. Só eles podem entrar. Depois eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. E quem é o legitimado passivo, né? Contra quem a gente vai entrar com o mandado de segurança? O mandado de segurança pode ser impetrado contra a autoridade coatora. Quem é a autoridade coatora? A autoridade coatora, ela está prevista no artigo 6º, parágrafo 3º da Lei de Mandado de Segurança, e que diz que considera-se a autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato, que é impugnado, ato abusivo ou ilegal, ou de quem emanar a ordem para fazer, né? Então, essa pessoa, ela tem o poder decisório, né? Ela tem o poder decisório sobre a ação. O mero ato de executar não te torna uma autoridade coatora, porque não tem, muitas vezes você só executa e não tem o poder decisório sobre aquilo, então não te faz autoridade coatora. A gente sempre impetra o mandado de segurança contra o cargo, tá? Por exemplo, você tem um ato abusivo em relação ao Ministério da Saúde. Tá? O Ministério da Saúde deveria ter feito algo, não fez, ou fez de forma ilegal. Contra quem você vai impetrar o mandado de segurança? Contra o Ministro da Saúde. E aí a gente tem que pensar no Ministro da Saúde como cargo, não como pessoa. Porque ele varia, né? Vão passar vários ali por Ministro da Saúde. Por exemplo, um promotor, um procurador, que a gente também entra contra eles no mandado de segurança. Vai ficar restrito àquela pessoa que estava naquele cargo naquele momento? Não. Porque o cargo vai mudar. Ele pode mudar de local, né? De lotação. Então, vai ficar vinculado ao cargo. A gente tem que lembrar disso quando for impetrar o mandado de segurança, tá? E também a lei PV, as equiparações à autoridade coatora. Não só essas que eu falei, mas outras, como por exemplo, representantes ou órgãos do partido político, né? E administradores de entidade autárquica e dirigentes de pessoas jurídicas ou naturais físicas, né? No exercício da atribuição do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. Então, dirigentes de pessoas físicas ou jurídicas, quando tiver na atribuição, no exercício de poder de atribuição do poder público, cabe contra ele também, ele é considerado equiparado à autoridade coatora. E a petição inicial, ela deve indicar quem é a autoridade coatora, mas também a entidade da qual ela faz parte. Indicar a pessoa jurídica da qual ela faz parte, qual ela está vinculada e exerce suas atribuições. Aqui a gente fala um pouquinho agora sobre o mandado de segurança coletivo. Quem são os legitimados para entrar com o mandado de segurança coletivo? Conforme eu havia dito antes, esses legitimados estão num rol. Esse rol é trazido pela Constituição Federal e reproduzido pela Lei de Mandado de Segurança. A gente tem uma divergência sobre esse rol ser taxativo na doutrina, né? A doutrina, ela debate essa questão de que outros entes, né, deveriam ter essa atribuição, né? Deveriam poder entrar com o mandado de segurança coletivo. Por exemplo, o Ministério Público, né? Mas já foi discutido isso e a interpretação majoritária que rol realmente é taxativo. São aqueles e somente aqueles. E também, quando a lei do mandado de segurança, em 2009, trouxe novamente esses legitimados, ela reforçou essa tese restritiva de que são somente aqueles. E quem são esses legitimados para entrar com o mandado de segurança coletivo? Partido político, com representação no Congresso Nacional, e organização sindical, ou entidade de classe, ou associação legalmente constituída há 1 ano, ou pelo menos, para a defesa dos membros, dos associados, somente. E sobre isso, né, sobre a sucessão,
o STF editou uma súmula para falar que não é exigida no momento do processo de mandado de segurança que tenha a relação nominal de todos os associados. Não é necessidade. Assim como é necessária a expressa autorização de todos os associados. Isso não é súmula, mas é um tema do STF de 2020. O tema é 1119. E liminar? É possível a gente falar de liminar no mandado de segurança? Sim, é possível falar de liminar, é possível a concessão, é possível, inclusive, que o juiz peça um calção para a concessão da liminar. Só que ela traz restrições na lei. A lei traz restrições no artigo 7º, parágrafo 2º, falando que compensação de créditos tributários, entrega de mercadoria ou bens do exterior, reclassificação ou equiparação dos servidores públicos e concessão de aumento ou extensão de vantagens de qualquer natureza não são cabíveis para pedir, não será concedida a medida liminar. E quando a gente fala de liminar, essa confusão, né, do liminar, porque liminar, de fato, né, o termo liminar quer dizer aquela sem ouvir a parte contrária, né, aqui a gente tá falando de tutela provisória, mas enfim, os termos se confundem. O que a gente tem que ter em mente é que não é possível liminar sem ouvir a parte contrária, na audita terá partes. Por quê? Porque o poder público ele tem que ser ouvido antes da concessão. E isso é trazido no artigo 22, parágrafo 2º, que no mandado de segurança a liminar só poderá ser concedida após a audiência com o representante judicial da pessoa pública de direito, né? De direito público. Embora tenha essa polêmica também, se denegado no final o mandado de segurança, né? E houver suspendido com isso a tutela concedida, pode ser condenada a pessoa a eventuais prejuízos que ela tenha causado por conta daquela liminar que depois foi derrubada pela sentença. Em relação ao prazo, o prazo ele é decadencial, ele é de 120 dias e também a discussão, ele é trazido tanto ele era trazido anteriormente pela lei de 50, utilizado o prazo, né, da lei de 52, não me recordo. Mas, enfim, o mandado de segurança, ele tem 120 dias decadenciais, ou seja, não suspende, não interrompe, são dias corridos, a partir da ciência inequívoca do titular do direito. Tem uma discussão, teve, né, essa discussão já no STF, se seria constitucional esse prazo decadencial e se seria constitucional a lei que traz essa limitação, tendo em vista que ela limita um remédio constitucional. E para o STF ele considerou, sim, infelizmente, constitucional essa lei que trouxe essa limitação desse prazo decadencial, pela súmula 632, tá? Enfim, essa súmula não impede a divergência na doutrina. Para muitos doutrinadores, como por exemplo o Celso Antônio Bandeira de Mello, tem ele não acredita que para ele a lei nem deveria ter sido recepcionada, porque ela limita um remédio constitucional, como que ela pode ser constitucional, entende? Falando agora sobre o termo inicial do prazo, quando trata-se de obrigação de trato sucessivo, né, que acontece todos os meses, por exemplo, uma vantagem devida ao servidor público, o entendimento é que o prazo se renova a cada ato, né? Por exemplo, se for em relação a vencimentos indevidos, se renova a cada pagamento. O STJ confirmou esse entendimento. Se houver uma omissão, e aí? Os doutrinadores falam que se essa autoridade ela tinha um prazo para fazer aquele ato e não fez, a omissão, o prazo vai continuar, entendeu? Enquanto não for praticado o ato. Então, tem muitos doutrinadores que resumem isso a falar que não tem prazo, porque enquanto permanecer a omissão, o prazo continua sem correr, né? E o reconhecimento da decadência do mandado de segurança, né, decaído o direito, não significa que você perdeu o direito. Significa que você não pode mais impetrar o mandado de segurança. Entretanto, você pode pleitear o seu direito em outras vias, outras ações judiciais, que não terão o procedimento abreviado como o mandado de segurança, só que também podem tutelar os seus direitos. Em relação à coisa julgada, falando já também da sentença, é uma questão difícil aqui, porque alguns doutrinadores falam que deveria ser diferente, deveria ter uma outra forma de aplicação no mandado de segurança, mas o que a gente tem de concreto em relação à coisa julgada no mandado de segurança? A súmula 304 do STF fala que a decisão denegatória do mandado de segurança, não fazendo coisa julgada, não impede a ação, o uso da ação própria, ou seja, de outra ação. Denegada a segurança, sem coisa julgada, ele pode entrar com outra ação. Só que isso, gente, é só quando não tem mérito, né? Não foi resolvido o mérito. E esse entendimento restritivo é do STF também.
Porque a partir do momento que foi adentrado no mérito, a coisa é julgada material, né? Então a gente não pode falar de entrar duas vezes com uma ação, seria isso. Já tem uma sentença que foi improcedente pra você, foi ruim pra você, você vai lá e entra com outra ação. Não. Se tiver a resolução do mérito, tiver adentrado o mérito, faz coisa de julgado material e não é possível entrar com outra ação. O artigo 22 da Lei de Mandado de Segurança fala que no mandado de segurança coletivo, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou categoria substituída pelo impetrante. Ou seja, se uma associação entrou com um mandado de segurança, a sentença fará coisa julgada somente para os que ele membra, aqueles associados, que foram substituídos pelo impetrante, entendeu? Eu trouxe algumas questões para a gente refletir aqui. A existência da controvérsia sobre a questão de direito impede a concessão do mandado de segurança? A gente já viu que não, porque a gente não trata de direitos no mandado de segurança. A gente trata de direitos, né? Há discussão do direito, mas a gente não trata de fatos. Então, sim, igual a gente tinha falado da súmula, né? O prazo decadencial, quando a gente se trata de redução de ilegal de valor de vantagem que integra a remuneração do servidor público. Ou seja, teve uma diminuição de um valor que integra a remuneração do servidor público. Quando acaba esse prazo? Ele se renova. Ele se renova todo mês porque o ato ilegal é praticado todos os meses. Então, ele sempre se renovará. É isso, gente. O que eu queria falar um pouquinho mais sobre o mandado de segurança nesse vídeo era sobre as divergências doutrinárias, entrar um pouquinho na jurisprudência. Espero que eu tenha sido clara, mas também é aquilo. Estou aberta, completamente aberta para vocês me mandarem dúvidas ou que se quiserem material, livro sobre isso, podem me mandar um e-mail ou entrar lá no meu Instagram, me seguir e mandar um direct que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? Um beijo, obrigada!